Olá, eu sou Sofia E eu sou o Edu, e esse é o Prosa de Quarta. o nosso encontro de todas as quartas-feiras para prosearmos sobre educação, arte, cultura e muito mais. É isso mesmo. Edu, esse sinal, esse barulhinho aí na abertura do nosso episódio de hoje te fez lembrar alguma coisa? E como, Sofia? Impossível não lembrar. Depois de tantos anos trabalhando em escola, a gente nunca esquece do som do sinal, né? Nossa, é verdade, né? Eu acho que são vários sons que vão vindo à nossa memória, o som do sinal, o som do recreio, né? Aquela movimentação, aquele barulho no pátio, que é uma vida em movimento, é a tradução da vida em movimento dentro da escola, de um espaço da escola, né? A vida acontecendo ali, um som bem humanizador, né? Assim, como se a escola, sem aquele som, não fosse a escola, né? Para mim, eu tenho assim que o recreio e o pátio, eles são o coração da escola, é onde a escola pulsa. E olha, eu confesso, Sofia, que tanto quando eu era aluno, como depois como professor, eu sempre gostei muito de passar os recreios no pátio, né? Eu adorava recreio. E como professor, eu não tinha obrigação de ir lá, eu podia ficar na sala dos professores. Sem dúvida, eu ficava na sala dos professores, mas eu gostava muito de ir para o pátio. E daí encontrava com os alunos numa outra relação, havia uma maior aproximação com a gente. Sabe o que você me fez lembrar? Parece que ali na hora do recreio a gente se solta mais, não fica muito naquele papel que muitas vezes a gente tem que, né, desenvolver dentro da sala de aula. A gente se sente mais liberto. O que eu achava mais engraçado, quando eu passava, você me fez lembrar, no pátio, geralmente do recreio dos menores, e eles têm aquela mania de vir igual formiguinha, e aí eu só escutava e formava um grupo em volta de mim, me abraçando. Mas vocês vão me derrubar. É muito gostoso isso. Nossa, você me fez lembrar dessa sensação. Pois é, são sons que ficam. Mas o seguinte, Sofia, o tema do nosso episódio hoje é Queremos Escola. E a gente vai falar não dessas crianças que têm escola, que desfrutam do recreio, dessa relação com o professor e tudo mais. Nós vamos falar sobre as crianças que não têm o privilégio de enfrentar a escola, ou então daquelas que lutam para poder ter essa experiência de estar dentro da escola. Esse é o foco do nosso episódio de hoje. É, esse episódio, esse tema, né, ele é um tema bem delicado. Eu acho que quando a gente escolheu, apesar de delicado, ele é um tema necessário, é um tema urgente, porque ainda há essa realidade por aí, né? Porque eu acho que quando a gente fala de escola, claro, vão vir essas boas memórias, essas coisas gostosas que a gente vem recordando também em vários outros episódios anteriores e recordamos agora, mas também é hora de falar, quando a gente fala de escola, é hora de falar de quem está lutando por ela, né, Edu? Exatamente. E tem muita gente nisso, né? Começar o nosso primeiro bloco desse nosso episódio de hoje, eu, eu vou compartilhar, eu vou mostrar um vídeo que apareceu no meu feed do Instagram. E é um vídeo que ele apareceu há umas 2 semanas, mas ele viralizou muito nas redes sociais. E é um vídeo de uma menina indígena chamada Yandra Maué, ela da comunidade Sauapé, da etnia Wena Ticuna, eu acho que é isso, Wena Ticuna. Eu vou colocar na tela, aí, ó, Wena Ticuna é a etnia dela. E no vídeo, ela faz um pedido muito simples, mas muito forte. Ela diz que precisa de uma escola maior. Olha, ela pede uma escola. Olha que força tem isso. E quando a gente escuta isso, principalmente vindo de uma criança, a gente percebe que aquilo que para muitas pessoas é dado como normal, para outros ainda é um sonho. Não é um pedido, ela não está pedindo tecnologia, estrutura sofisticada, não. Ela está pedindo por um espaço maior, por uma oportunidade, por dignidade, em outras palavras. Eu vou colocar o vídeo aqui e depois a gente conversa sobre isso. Vamos ver, Sofia?
Vamos, legal. Bom dia, pessoal! Bom dia, eu sou Yandra Mauel, sim, animazione, e hoje vou falar que a gente tem um desejo. Nossa escola não é só uma escola, nossa escola também é uma empresa. É uma escola que foi decidida pela comunidade. Então, tem que vai ser uma escola nova, uma escola que tão cedo uma empresa para ter mais espaço. Essa aqui é uma igreja, não é uma escola, mas a gente estuda, quando sobe a chuva, entra na nossa escola. Precisamos da nossa escola. Nesse dia a gente conseguiu estudar, porque não estava pensando. A minha escola estuda crianças que são indígenas ou não indígenas, mas a gente estuda tudo junto. Podemos respeitar o próximo. Eu gosto de estudar, eu gosto de beber água, ter um bebedouro, mas eu quero uma escola mais grande para mim, porque essa escola é pequena. Então eu quero uma escola mais grande, daí estava fazendo uma, mas eu tenho os de dois, né? Então eles estão me ajudando fazendo a escola. E eu aprendi sobre a letra, muitas letras, como eu aprendo as letras como os legais, as letras são legais, né? E eu gosto, e o meu sonho é aprender a ler. Escola Capem. Vamos lá. Edu, muito bom esse vídeo. Eu também assisti, apareceu no meu feed também. Acho que muitas pessoas que eu acabei comentando falaram que tinham visto esse vídeo. E assim, o que mais me atravessa, né, que chega dentro mesmo, assim, dentro de mim, bate no meu coração, na minha mente, fica refletindo numa fala como essa, é que esse desejo de escola, ele ainda existe. E ele é muito potente, ele vem com uma força, né? Porque às vezes a gente escuta muito aquela coisa, ai, ninguém mais liga para a escola, a molecada tá desinteressada, tá cansada, a escola não faz mais sentido. Mas quando ela falta, né? Nesse sentido mesmo, como você comentou antes do vídeo, não tá querendo altas tecnologias, coisas muito modernas, é a falta da própria estrutura da escola. Então, a presença, o pedido dela é a possibilidade de abrir alguns caminhos para aquelas pessoas que vão poder estar ali, né, que vão poder usufruir desse espaço. E aí eu acho que talvez esse olhar diga um pouco mais sobre nós, sobre essa fala que a gente vem tendo ao olhar para a escola, do que os próprios alunos, né? Do que quem está mesmo ali, às vezes, envolvido naquele dia a dia escolar. É bem potente esse vídeo e faz a gente refletir muitas coisas que às vezes não estão tão claras no nosso dia a dia, né, Edu? Exatamente. E você tocou num assunto legal, quer dizer, a falta, quando a escola, quando não tem escola, ela assume um papel totalmente diferente. É quase como se a ausência revelasse o valor que a presença às vezes esconde, né? Então, pelo fato de não ter, é onde a presença ela se revela. É verdade. E aí, falando em presença, e se esconde, não vai se esconder, vai estar presente. Chegou a hora do nosso primeiro quadro. Pergunte ao Edu. Vamos lá? Edu, hoje a pergunta vem da professora Ariene, de São Vicente, aqui do litoral de São Paulo. Então, a professora Ari, como ela gosta de ser chamada, ela trouxe a seguinte pergunta para você. De que maneira podemos fortalecer a autonomia da nossa proposta pedagógica para que o diálogo com esses agentes externos colabore com o aprendizado, sem descaracterizar a identidade e a função social da escola? Ariene, que pergunta! Obrigado, querida. Uma alegria ter a sua pergunta aqui. E olha, você toca numa questão, Ariene, que tem a ver com a própria essência da educação como atividade humana. Você fala sobre autonomia. Sem ela, o papel do educador se esvazia e a função da escola fica distorcida, porque ela passa não mais a ser voltada para a comunidade que ela atende, mas passa a ser regida por outros interesses. Então, você está falando de uma questão que é crucial, é um pilar.
essa questão da autonomia da escola, né, da instituição escolar, ela é uma questão muito ampla e muito complexa. Por isso, eu vou fazer um recorte. Existem várias maneiras da gente nos aproximarmos dessa questão. Eu vou fazer um recorte possível, uma abordagem possível. E é o seguinte, veja você, Ariane, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no seu artigo 15, diz o seguinte, quer ver? Olha, eu vou ler aqui. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram, então elas assegurarão progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Veja você, a lei, aquele documento que rege, que dá toda a direção da educação brasileira, coloca lá no seu artigo 15 a questão da autonomia, que a escola os sistemas de ensino vão garantir a autonomia pedagógica, financeira e tal. Isso de um lado. De outro lado, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, que é o maior programa de distribuição de livro didático gratuito no mundo. Eu tenho notícia, pelo menos, né? E a proposta do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, ele está em perfeita sintonia com a LDB. Porque, veja você, o programa, o PNLD, ele permite que o professor escolha o livro, o material didático que melhor se adeque às necessidades da escola onde eu trabalho e que melhor atenda às necessidades e às demandas daquela comunidade. Então, ele tem essa possibilidade de escolher. Além disso, os livros que constam do guia didático, cada professor recebe da escola pública, recebe um guia didático com todos os livros da sua matéria, e ele vai escolher um. Esses livros, para que eles possam constar do guia didático, eles passam por uma rigorosa avaliação por especialistas das universidades, são professores das universidades federais. Então, são livros rigorosamente avaliados. Então, veja você tem o plano da educação, a lei de diretrizes e bases e o PNLD, que estão em perfeita sintonia. O problema começa a aparecer quando uma rede municipal ou uma rede estadual decide, às vezes até por motivos políticos, não participarem do Programa Nacional do Livro Didático. O prefeito fala, eu não quero receber livros do MEC, ou um governo estadual fala, o meu estado não vai receber livro didático do MEC, que é de graça, hein? E daí, a prefeitura vai ter que comprar esse material de alguma empresa, ou o Estado vai ter que comprar esse material de alguma empresa. Só que tem uma coisa importante. Esses materiais não passam pela mesma avaliação rigorosa dos programas do PNLD. Então, a prefeitura ou o Estado poderia receber gratuitamente o material didático, comprovadamente e avaliado muito rigorosamente? Não, ele compra um material. E daí vai para o espaço a autonomia do professor, que ele não tem dinheiro, ele não pode escolher mais o livro. Quem escolhe é alguém lá de cima da Secretaria de Educação. Então, foi por água abaixo a questão da autonomia do professor, da própria equipe gestora, que não vai gerenciar mais o planejamento da escola. E daí, você faz uma pergunta, né? Como fortalecer a autonomia do professor? Ariane, isso é uma pergunta de milhões. Mas veja você, algumas coisas, né? O problema é complexo, a resposta também é complexa. Uma delas, no seu âmbito mais pessoal, jamais deixar de estudar, jamais deixar de se atualizar, participar ativamente das reuniões pedagógicas da escola. Quando eu falo participar ativamente, é propondo mesmo atividades, projetos, né?
ser um profissional participativo, acompanhar o trabalho do Conselho Municipal de Educação. A gente esquece que tem um instrumento que é muito poderoso e às vezes nem vai lá, por mil e umas razões, com certeza, mas é importante. E também, uma coisa bem mais ampla, procurar ser um eleitor muito consciente e rigoroso e exercer o voto com responsabilidade, para que a gente possa ter representantes nos vários níveis, nas várias instâncias de poder, que possam pensar a educação de uma maneira que dê autonomia ao professor. É mais ou menos isso que eu penso, Ariane, mas é uma questão extremamente complexa. Ótimo, Edu. Olha, realmente, né? É um tema complexo, é um assunto complexo, mas o que você pontuou aí é extremamente importante. Eu acho importante a gente conversar isso com os nossos colegas professores, né? Essa questão da formação continuada, a formação que nunca acaba, né? Não acaba, não é com o diploma que a gente pegou lá na faculdade, lá atrás, fui para a sala de aula e terminou. Não, isso é muito importante. Esse posicionamento político, essa reivindicação, esse olhar para quem está na política, no front desk, vamos dizer assim, mas que está lá por nossa escolha. Né? Então, isso tudo que você colocou realmente é importante. E por mais que pareça complexo no primeiro momento, quando você fala que realmente né, tem vários entremeios, aí a gente envolve a União, o Estado, os municípios, mas se a gente puder pensar, começando no primeiro passo, o primeiro passo que a gente pode dar, né, indo pelas beiradinhas, o que é possível a gente fazer, e como você elencou algumas coisas aí, eu acho que isso vai nos fortalecendo e indo em busca dessa autonomia que realmente é muito importante. Senti aí na pergunta da Ari esse sentimento um pouquinho angustiante que às vezes alguns colegas realmente enfrentam, né? Muito bom, Verdade. Edu, concordo aí com você, assina embaixo. Legal. Edu, juntando tudo isso, quando você trouxe aí a fala da Iandra, e aí essa conversa já com a pergunta que a Ari trouxe, e já pensando naquela parte, naquele bloco que a gente traz algumas dicas culturais, mas que não foge do nosso tema, me veio aqui a lembrança da história daquele livro Torto Arado. Você com certeza já o conhece também. Opa, Torto Arado, belo livro, maravilhoso. Esse livro foi vencedor do Prêmio Leia em 2018 em Portugal. Veja você, ele recebeu um prêmio lá em Portugal muito antes de ser lançado no Brasil. Depois é que ele foi lançado no Brasil. E em 2020, em 2020 ele recebeu o Prêmio Oceanos, que é o prêmio mais importante da literatura em língua portuguesa. E também, naquele mesmo ano, ele ganhou o Prêmio Jabuti na categoria de melhor romance literário. Então, tornou-se um clássico instantaneamente. É um livro maravilhoso que a gente recomenda. Bela lembrança, Sofia. E aí, Edu, eu trouxe um recorte de uma passagem, porque quando a gente falou que ia conversar da escola, várias passagens do livro aí me vieram à mente. Eu trouxe uma e eu queria ler rapidinho para a gente daí colocar na nossa reflexão. Ele é dividido em algumas partes, né? O livro é dividido, então na parte 1, que se chama Fio de Corte, no capítulo 11. Assim, olha só. Inclusive, no princípio, o prefeito sugeriu uma solução menos trabalhosa. E sabendo que minha mãe era alfabetizada, quis fazê-la professora. Minha mãe, consciente de suas limitações, recusou. Reforçou em sua fala a expressão: tenho a letra, mas não tenho o número. E que queria muito que os seus filhos de sangue e de pregação tivessem estudo e pudessem ter uma vida melhor do que a que tinha. Essa era a razão de todo o esforço que meu pai fez para que tivéssemos um professor. E percebendo que não era suficiente, uma escola. Meu pai não era alfabetizado. Assinava com o dedo de cortes e calos, de colher frutos e espinhos na mata. Escondia as mãos com a tinta escura quando precisava colocar suas digitais em algum documento.
De tudo que vi meu pai bem querer na vida, talvez fosse a escrita e leitura dos filhos o que perseguiu com mais afinco. Mas pessoas como nós, quando viam o orgulho que sentiam dos filhos aprendendo a ler e do valor que davam ao ensino, saberiam que esse era o bem que mais queria poder nos legar. Isso me tocou da primeira vez que li, Edu, e fui relendo várias vezes. Eu acho que o valor desse trecho é muito mais simbólico do que a estrutura, né, arquitetônica de uma escola, de um prédio escolar. Ele aparece ali algo muito verdadeiro que acontece com muitas pessoas, com muitas comunidades, ainda hoje, porque se a gente for aqui pensar, e aí talvez o pessoal mais jovem não vai entender o que é ter o dedo marcado com a tinta, porque hoje você vai no digital, né? Mas quando eu fui tirar o meu primeiro RG, a gente fez lá, né? Colocou a tinta. Tocava piano. Isso! E como isso ainda hoje, em 2016, com certeza é realidade de algumas pessoas e algumas comunidades, aonde não é só aprender a ler e escrever, é poder, através do ensino, imaginar um futuro diferente. Não, sem dúvida. E esse livro, ele é maravilhoso porque ele é uma radiografia de uma parte escondida do Brasil. A radiografia, o que ela faz? Ela mostra o nosso corpo lá por dentro, aquilo que a gente não vê. E o Torto Arado, ele é realmente uma radiografia de uma parte do Brasil que a gente não conhece, que é mantido escondido. Ele tá falando de uma comunidade quilombola no interior da Bahia. O autor ele é baiano, o Itamar Vieira Júnior, ele é baiano, e ele retrata essa realidade. E a escola, a educação, como a gente vê aí, ela tem um papel fundamental. Ele é um sonho que o chefe da família, o pai da narradora, ele tem, né? Ele se dedica, ele não consegue escrever, mas ele sabe que saber a escrever e ler é fundamental. Então isso me toca muito, me toca muito. Daí, a Sofia mesmo me provocou com esse texto, e depois ela me sugeriu a leitura de um outro trecho que também eu tinha quase que passado batido, mas que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que é lá no começo do livro, no capítulo 1, tem um outro trechinho que vale a pena ler. Agora eu vou ler, Sofia. Ok. Pode ser? Então, pode. Assim, lá no capítulo 1 ele diz o seguinte, então: poderia ver em seu semblante a luta que havia travado para que nós tivéssemos um destino diferente do seu, para que não fôssemos analfabetos. Meu pai não sabia nem mesmo assinar o nome e fez o que estava ao seu alcance para trazer uma escola para a fazenda, para que aprendêssemos letra e matemática. Muitas vezes o vi tentar convencer algum vizinho que não queria que o filho fosse à escola. Até concordava que o filho fosse, mas dizia que menina não precisava aprender nada de estudo. Mesmo contrariando o compadre, conseguia com que seu pedido fosse acatado. Grande era a consideração e prestígio que fluíam de sua liderança. Então, nesse trecho, ele meio que repete algumas coisas do trecho anterior, né? Ele fala em outras palavras aquilo que ele falou no trecho anterior. E fica... eu acho... Vai, Edu, continua. Vai, que eu já estou aqui pensando alto. E fica evidente a força que a educação tem naquela comunidade. Olha, Edu, se a gente for falar, acho que dá para a gente desmembrar 1000 coisas aí do livro, sabe? E, por exemplo, ao mesmo tempo, quando tem essa busca, né, essa vontade da escola ali como um olhar para um futuro diferente para os filhos daquela comunidade, também o livro ele traz algumas tensões que eu achei bem interessante, principalmente nessa fala das irmãs, né, que são as protagonistas, né, vamos dizer assim, porque nem sempre a escola vai dialogar com a realidade daqueles que estão envolvidos, que é uma outra coisa muito importante, né? Então não é assim, não, a escola também tem que ser pensada porque
por quem estará nela. É muito interessante que, assim, uma das irmãs, sem dar spoiler do livro, mas uma das irmãs sente realmente essa vontade e vai se tornar professora. E a outra, apesar dela ver o desejo, dela ver o pai que é importante, aquilo, ela percebe que aquela realidade, a escola naquela estrutura não dialoga com ela. Não tem nada a ver com a vivência dela, com o que faz a vontade da vida dela. Então, isso também é muito forte, que é uma coisa que a gente pode trazer aí para uma análise na realidade, né, nossa, brasileira. Quando o conteúdo também não conversa com a vida, a escola, ela acaba, não faz sentido, né, fica uma coisa assim, ainda que ela seja desejada, mas se ela vem de uma forma muito artificial, ela fica sem sentido, fica só um sonho, aquele desejo lá atrás, mas que não se concretiza, né? Isso mesmo, você falou uma coisa muito legal, que são dois movimentos, né? No primeiro momento, a escola como um sonho, esse movimento de buscar, de ir em busca desse sonho. No outro momento, você tem um movimento em sentido contrário, quando a escola não atende aquelas necessidades, existe esse estranhamento, que é o caso de uma das irmãs. Uma das irmãs sai da comunidade, inclusive, e vai se tornar professora. No final do livro, ela volta. A outra fica o tempo todo ali e ela sente esse estranhamento da escola. Então, você pontua muito bem essa daí. E só para dando um spoilerzinho aqui... Tá falando demais. Verdade, Sofia. Mas, tá assim, contando a história, tá contando a história. uma parte do livro é contado por uma irmã, a outra parte é por uma outra irmã, e a terceira parte eu não vou falar. Muito bem. Olha, Edu, bem interessante, né, esse caminhar aí desses blocos que a gente já veio aí desde do vídeo que você trouxe, a gente falar, debater a pergunta da professora Ari, falar do Torturado, e aí eu queria trazer algo assim agora, mais um pontozinho aí da parte cultural que a gente gosta de trazer aqui, para deixar um pouquinho assim, não vou dizer mais leve, porque se a gente analisar a fundo o conteúdo desse material que a gente vai debater agora, traz também reflexões bem complexas. Mas eu queria partilhar com você uma coisa um pouquinho assim, mas vamos dizer assim, ilustrada na nossa conversa. Perfeito! Sempre leveza é sempre muito bem-vindo aqui no nosso Prosa de Quarta, Sofia. Edu, eu queria comentar que até a gente partilhou desse material de um livro muito bonito. Na verdade, eu fui descobrir depois que ele é um livro, né? É um livro que me tocou demais. Na verdade, eu o conheci, sem saber que ele era um livro, numa exposição. A gente estava passeando no final de semana em São Paulo, fomos ao Museu da Língua Portuguesa, passeando de metrô para lá e para cá, descemos na Estação da Luz e tinha uns totens com algumas fotografias. E no primeiro momento eu meio que não dei atenção, mas quando eu fui olhar com mais calma, eu vi que era uma sala de aula. Uma eu reconheci, porque parecia uma sala de aula do Brasil. Quando eu comecei a olhar as outras fotografias, eu percebi que todas eram salas de aula ao redor do mundo. E aí, muito curiosa, peguei a informação do fotógrafo, do artista, e descobri que essa era uma exposição com algumas imagens desse livro, que se chama Classroom Portraits, deixa eu pegar o nome do fotógrafo, Julian German, e um livro de fotos, aonde ele, por muito tempo, muitos anos, ele percorreu várias cidades de vários países no mundo e fotografou a sala de aula. Então, você tem desde salas de aula, por exemplo, no Japão, hipermodernas, e aí, né, abre o espaço para essa reflexão, como salas de aula, por exemplo, em vilarejos africanos, que você percebe que eles não têm nem aonde sentar, então, assim, você vê o detalhe do sapato que fica fora na areia, porque não tem calçamento, e eles estão, tipo, numa, como que eu posso explicar? Numa tenda, né, dentro de um espaço que é a escola. E o que é mais interessante, acho que o Edu conseguiu a capa, ele vai pôr a capa do livro aí, vai conseguir pôr a capa do livro, Edu? Isso, olha,
Isso mesmo, olha aí, essa é uma sala de aula do Brasil, né, Sofia, a capa do livro? Isso, a capa do livro é uma sala de aula do Brasil, de uma cidade, não vou lembrar agora qual é, mas é em Minas Gerais. Isso mesmo, é em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte, então pronto. Então, assim, é algo que também me trouxe muitas reflexões. Tem um vídeo, inclusive, no YouTube que dá para poder ver esse livro, porque realmente para comprar ele é um pouco caro. É um livro Muito importado, mas dá para a gente ter ideia e ter noção que eu conheci despretensiosamente numa exposição na Estação da Luz. Me tocou legal, muito esse livro. legal, Sofia. Eu vou colocar a informação do livro, todas as referências do livro aqui na descrição do vídeo. Então, quem tiver interesse é só olhar lá, você encontra com facilidade. E Perfeito. eu adoro esses livros que mostram realidades do mundo todo. Pega um tema e mostra, faz uma viagem pelo planeta, né? E é muito interessante e muito rico poder ver salas de aula em países tão diferentes, mas muito diferentes. E, assim, olhar para aquilo que é diferente nos faz conscientes a respeito daquilo que é a nossa própria realidade. Então, esse olhar aquilo que não é tão comum para a gente nos faz refletir sobre a nossa realidade. E, a partir desse livro da Sofia, eu falei, eu vou fazer uma pesquisa na internet também, a respeito de escolas no mundo, porque eu falei, precisamos enriquecer esse nosso episódio. Eu acabei encontrando um vídeo que me tocou profundamente, e a gente vai compartilhar esse vídeo aqui com vocês agora. É um vídeo, ele está no YouTube, fala sobre um arquiteto africano. Era um jovem que nasceu numa pequena aldeia de Burkina Faso. Burkina Faso é um país lá na região subsaariana, muito pobre. Ele acabou ganhando uma bolsa de estudos, foi estudar arquitetura em Berlim, e quando ele terminou, voltou para o seu país e começou a atuar dentro da sua própria comunidade. Ele construiu uma escola. Então, eu gostaria muito de a gente assistir esse vídeo. Eu vou rodar aqui, eu vou parar a nossa imagem aqui, vou rodar o vídeo e depois a gente volta para conversar. Nasci em uma vila chamada Gando, em Burkina Faso. Na minha cultura, todos têm que trilhar seu caminho para impulsionar a comunidade. Então comecei a construir uma escola. Minha primeira construção. Fiz uma construção moderna, que não é ocidentalizada nem tradicional africana, para criar a construção que melhor respondesse ao clima e às necessidades das pessoas, usando o material mais disponível. Naquela época, era argila. Tentamos melhorar a qualidade da argila adicionando um pouco de cimento para torná-la atraente e inovadora. Criamos com isso uma estrutura bem ventilada que funcionasse sem nenhum controle climático artificial ou mecânico. Na vila, ninguém conseguia construir. O que eu tinha que fazer era treinar as pessoas para fazerem parte do processo de construção, construindo com o trabalho da comunidade. Eu poderia fazer algo grande com menos recursos financeiros, o que é importante para um projeto como este. Foi um grande sucesso. Construímos esta escola nessa época para 200 crianças. Mas logo depois mais crianças queriam frequentar a educação. Então tivemos que construir uma exceção. Mas também precisávamos construir moradias para o professor. Uma coisa faz a outra acontecer. Então começamos a construir muita coisa na aldeia. E então as pessoas começaram a descobrir meu trabalho. As pessoas começaram a me pedir para fazer o mesmo por elas. E então hoje, em 2017, 16 anos depois de construir a primeira escola, tenho uma equipe de talvez 200, 300 pessoas. Pedreiros, soldadores, carpinteiros. Então, muitas pessoas trabalham em diferentes canteiros de obras em Burkina Faso. Isso é Legal. incrível. Tá. Sofia, eu fico muito emocionado toda vez. Eu já assisti esse vídeo assim, umas 5, 6 vezes, desde que eu encontrei. E todas as vezes eu fico muito tocado com essas imagens.
Olha, Edu, é verdade, viu? Você também me apresentou esse vídeo, essa história, e ela faz muito sentido, né? É isso que a gente vem conversando aí ao longo aí da nossa prosa de hoje. Então, você vê que é uma escola que ela nasce do coletivo, né? Como a gente comentou agora há pouco, ela não é só um prédio, ela não é só uma construção, né? Ela é um projeto de mundo daquela comunidade, com aquele olhar, com aquela necessidade. Então, quando a gente percebe que, numa situação como essa, aquela comunidade constrói a sua escola, ela está falando, eu entendo, eu vejo essa fala, nós acreditamos no futuro, né? Queremos esse caminhar com um olhar para frente diferente, melhor, né? E eu acho que agora, se a gente for costurando todas as histórias que a gente foi comentando aqui, então da Iandra lá no comecinho, as histórias que a gente trouxe do Torturado, as imagens das salas de aulas ao redor do mundo, essa escola aí que você trouxe agora em Burkina Faso, eu acho que todas acabam dizendo a mesma coisa, todas acabam com a mensagem: ainda queremos escola. Só que eu acho que aí tem uma outra pergunta. Então eu respondo, né, lá o nome do nosso episódio. Queremos escola? Sim, queremos escola. Mas talvez é preciso olhar de uma forma diferente e reinventar, talvez reinventar o que se entende por escola, não só o projeto arquitetônico, né, Edu? Muito, é isso mesmo. E você, com essa ideia de se reinventar, você me abriu a possibilidade de chamar o nosso segundo quadro do nosso episódio de hoje, que é o Pergunte a Sofia. Vamos lá. Sofia, hoje tem uma surpresa. Quem nos enviou a pergunta foi uma querida amiga nossa, a professora Nadiara, lá de Belém do Pará. Você sabe muito bem quem é. Claro! Nadiara, muito, muito querida, participou no meu projeto, do meu mestrado, na minha dissertação, foi minha sujeita de pesquisa, uma das minhas sujeitas. Que legal ter a Nadiara aqui. Vamos lá. O que ela traz de pergunta para mim, Edu? Pois é, a Nadiara mandou a seguinte pergunta, Sofia. E a escola ainda é tão desejada por quem não tem acesso a ela? Como podemos ajudar a escola a fazer mais sentido para aqueles alunos que já estão dentro dela, mas não se sentem parte dela? Nadiara, eu acho que essa tua pergunta vem em contra ao que a gente está conversando, né? O que a gente está construindo aqui, que a gente olha e acredita como significante, como significativo, né? Então, acho que o primeiro passo é fazer que o aluno consiga se reconhecer naquela escola, naquela estrutura, naquela comunidade escolar, né? Então, quando ele percebe que a sua história, que a sua cultura, que a sua linguagem, que as suas perguntas tem espaço naquele espaço, a escola ela deixa de ser um lugar estranho, ela deixa de ser um prédio diferenciado que ele vai ter que entrar em determinado horário e passar tantos dias da semana lá dentro. Ele começa a perceber que aquilo é parte dele, é dele também, né, do próprio aluno. E aí, lembrando, como o Edu trouxe lá no comecinho, falando, por exemplo, sobre a LDB, né, que é a Lei Maior de Diretrizes Básicas que caminha, que direciona a educação no Brasil, ela também prevê, no artigo 3º, que eu destaquei até aqui, o pluralismo de ideias, o respeito à liberdade, a valorização da experiência extraescolar, porque essa experiência que também cada aluno traz, cada professor também que leva para a sua prática, são saberes que também são importantes, né? É claro, vai ter o saber acadêmico, vai ter o saber que está ali no conteúdo, na organização das disciplinas, mas cada um traz o seu saber, então isso também tem que ser relevado, isso também tem que ser colocado em análise e em valorização, para perceber, nossa, eu também faço parte disso, né? Então, diante de tudo isso, eu reforço a possibilidade de mais escuta, a possibilidade de mais diálogo, a possibilidade de o conteúdo que
converse com a vida real daquele grupo que está ali dentro desse prédio, né, dentro dessa edificação. Então, assim, eu gosto de algumas perguntas. Se essas perguntas o aluno conseguir fazer e conseguir depois buscar esse entendimento, então, por quê? Por que que ele aprende? Para quê? Para que que ele aprende? Onde aquilo vai ser um diferencial na vida dele? Onde vai tocar a existência dele? Eu acho que quando isso começa a fazer sentido, todo aquele processo escolar também faz sentido para quem está envolvido, né? E aí, ampliando, que não é só uma divagação nossa, algumas pesquisas educacionais que a gente também vai acompanhando, muitas vezes ela também, há bastante tempo, elas vêm indicando que o pertencimento é algo que se leva em conta em quem está envolvido no processo educacional. Então, esse sentimento de pertencer vai impactar a aprendizagem, vai impactar a permanência escolar, isso também é muito importante, né? Porque não adianta só o aluno chegar, eu construo a escola, coloco todo mundo para dentro e o aluno fica 6 meses. Não completa o ciclo, não finaliza, a permanência também é importante, né? E isso vai gerar participação, então pensar nessa questão que a gente tanto vem debatendo, dando dicas, falando sobre projetos, sobre a possibilidade de escolha, a possibilidade de autoria, né, como a professora Ari trouxe aí também falando da questão da autonomia e da autoria, tanto do professor como do aluno. E aí, voltando para o que a professora Nadiara trouxe, né, perguntou, diante de todas essas experiências, essas práticas, onde o próprio aluno, ele consiga perceber que ele não está só recebendo conteúdo, ele também está construindo junto, faz parte dele, né? E esse pertencimento não é nada imposto, por mais que venha, mas está na lei, mas olha, não vai, está sendo cumprido, como a gente já falou em algumas outros episódios, está sendo cumprido, mas ele está fazendo sentido? Ele está se sentindo pertencente? Essas práticas realmente fazem sentido? Porque esse pertencimento ele vai sendo cultivado, ele não vai sendo imposto por regras, por cumprimentos de afazeres ou não, né? Eu acho que daí quando a escola começa a fazer esse sentido, começa a fazer parte do aluno, é um lugar que não vai ser só onde o aluno passa, vai ser um lugar onde o aluno cabe, ele faz parte, ele entra, né? Ele faz parte da construção, da memória, da edificação de tudo aquilo. Mais ou menos por aí, Edu. Nossa, perfeito, Sofia. E uma coisa muito bonita, você tocou, aliás, a pergunta muito feliz da Naviara fez você trazer um conceito de pertencimento, e daí já fica uma dica da gente fazer um episódio do nosso Prosa para falar sobre pertencimento. Agradeço demais a pergunta da Nadiara, que nos permitiu vislumbrar e trazer para o nosso Prosa esse conceito. Muito bem. E você que assistiu até agora? Que escola você quer construir? Ou que escola você quer reconstruir no lugar onde você está? Para essas e outras perguntas, a gente não tem uma resposta, mas a gente vai continuar sempre conversando e proseando aqui. E o nosso tempo já está se esgotando, Sofia. Edu, e vai se esgotando com esses insights que a gente vai tendo, né? Já vai tendo, olha, já tem esse tema para aquele próximo, para o próximo. Talvez todas essas histórias vão sendo alinhavadas e vão dizendo sempre uma coisa que a gente está insistindo em trazer aqui na nossa prosa de quarta, né? A questão da educação, da cultura, de todo esse pertencimento. Olha, já está aqui com as ideias para os próximos episódios. E se você, ao assistir esse nosso episódio de hoje, teve uma ideia de uma sugestão de um tema, escreve para a gente, manda aqui a dica e a gente vai ter o maior prazer de montar um prosa de quarta com isso daí. Então é isso, gente. A gente está encerrando, mas não podemos encerrar sem a nossa mensagem tradicional de que já está disponível lá no Substack, no perfil do Prosa de Quarta, no Substack, que é aquele espaço da internet. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para acessar o Substack. Já tem
atividades pedagógicas para várias disciplinas, abordando alguns dos temas que a gente falou hoje aqui. Isso mesmo, e também o nosso canal, né, Edu? O pessoal Isso. aí participa, se inscreve, aquela fala feita, mas faz parte, se inscreve no nosso canal, fala para os colegas, chama o pessoal para assistir, espalha e vem com a gente aí numa próxima quarta-feira para mais um papo, mais uma prosa de quarta, né, Edu? Isso mesmo. Até mais. Tchau, 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 até! tchau.